Graça e paz, igreja, amém? Desde a semana passada, o Senhor tem ministrado ao meu coração a respeito tem colocado no meu coração, na verdade, uma pergunta, que eu achei uma pergunta muito forte. E essa pergunta que o Senhor tem colocado no meu coração é: até onde você está disposto a ir por amor a Ele? Até onde você está disposto? Aí, o Senhor me levou no livro de Daniel, abra comigo, Daniel, no capítulo 3. Como diz o pastor Júnior, Daniel está entre Gênesis e Apocalipse. Se você não sabe ainda onde fica, venha nos cultos de terça-feira, você vai aprender. Livro de Daniel, capítulo 3. É uma história bem conhecida, irmãos, e eu quero ler a partir do versículo 12. Então, essa história ela vai contar o quê? Ela vai dizer que um rei, o rei Nabucodonosor, ele mandou fazer uma estátua de ouro dele mesmo, e ele colocou essa estátua ali numa praça principal, e que todas as vezes que tocassem as trombetas, que se fizesse ali o soar de uma música, as pessoas parariam o que estavam fazendo e se prostrariam adorando aquela estátua. Então, tocou ali a música, a buzina tocou, soou ali o alarme, eles paravam, se prostravam e adoravam aquela estátua, dizendo que aquele era o rei deles, o rei Nabucodonosor. Mas existia ali naquele lugar, chamado Babilônia, 3 jovens que disseram: nós não nos dobraremos. E aí nós vamos ver aqui o que aconteceu com esses 3 rapazes que disseram que não se dobrariam. A partir do versículo 12. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. Os teus deuses não servem nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Então, Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, de sorte que estes homens foram levados à presença do rei. Disse-lhes Nabucodonosor: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se não a adorares, sereis lançados na mesma hora na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Se formos lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, a quem nós servimos, pode livrar-nos dela, e ele nos livrará da tua mão, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Então, Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava, e ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem Sadraque, Mesaque e Abednego para os lançarem na fornalha de fogo ardente. Então, estes homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas, seus turbantes e suas vestes, e foram lançados na fornalha de fogo ardente, porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira quente. A chama do fogo matou os homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo?
Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Disse ele: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo e ajuntaram-se os satrapas, os prefeitos, os governantes e os conselheiros do rei, contemplando estes homens, que viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo de sua cabeça se tinha queimado, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Agora olha o 28. Então Nabucodonosor disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos a servirem e adorarem a qualquer outro Deus que não seja o seu Deus. Longo esse texto, mas você conseguiu entender a dimensão dessa palavra? Vocês irão se prostrar, pois se não se prostrarem, vocês vão morrer. A ordem é: façam o que eu estou mandando, porque eu sou o rei. E se vocês não fizerem, vocês serão mortos. E aí eu e você participamos do culto, erguemos a nossa mão e começamos a cantar assim: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Aí eu tenho uma conta para pagar amanhã e não tem saldo na minha conta. Que Deus é esse que diz que é só pedir que Ele vai me abençoar? Eu sou dizimista fiel, eu sou ofertante da igreja, e a minha conta está vermelha. Seu filho ficou doente. E aí? Que Deus é esse que deixa meu filho ficar doente? Eu não falto de um culto. Eu acordo de madrugada para orar. Que Deus é esse que não faz o que eu peço? Até onde você tem estado disposto a fazer algo por Ele? O que ameaça a sua fé? O que te tira a certeza de que Ele é Deus sobre a sua vida? E que se Ele fizer, Ele é Deus, e se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Sabe por quê, queridos? Porque às vezes nós estamos dispostos a erguer as nossas mãos e a adorar ao Senhor quando Ele nos dá o que nós pedimos. Mas quando Ele pede algo de nós, nós não estamos mais dispostos a fazer. Quando Ele quer algo das nossas vidas, nós passamos a dizer que Ele é mau, que Ele não é Deus, que não é assim que um Deus deve se comportar. Porque onde já se viu Deus deixar que eu seja lançado numa fornalha de fogo? Que Deus é esse que não impede que eu seja jogado na cova dos leões? Que Deus é esse que me deixa passar pela tempestade? Que Deus é esse que deixa a enfermidade chegar na minha casa? Que Deus é esse que deixa a minha vida financeira não ser a melhor de todas? Que Deus é esse que quando fala lá, pedi, dá-se-vos-á, eu peço e Ele não me dá? E aí a minha fé, ela serve só quando eu tenho, só quando eu ganho, só quando eu sou respondido, só quando eu sou aceito. Mas aqui, eu não sei se você conseguiu acompanhar o texto, fala que esses 3 homens, eles eram de cargos especiais, eles tinham cargos na província, eles estavam dentro do governo, eles participavam ali das decisões do rei, Ivete. Eles eram considerados homens sábios.
Porque quando houve o exílio, né, dos judeus na Babilônia, foi separado. Ontem nós estávamos comentando aqui, né, pastor? Foram separados alguns homens. Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, esses homens foram separados. Por que eles foram separados? Porque eles eram príncipes, porque eles eram homens que se destacavam em sabedoria. Eles eram homens para os quais o rei olhou, pastora Karina, e falou assim, olha, esse daqui eu posso colocar algo para eles fazerem, porque eles são pessoas capazes. Eles estão capacitados. Então, o que eu vou fazer? Eu vou embutir a minha cultura neles, eu vou fazer com que eles aprendam a minha estrutura de governo, e aí eu vou colocá-los para fazer o que eu quero que eles façam. Só que, meu querido, esses homens estavam na Babilônia. Eles participavam do governo de Nabucodonosor, mas eles nunca deixaram a essência deles. Eles nunca tiraram o Deus deles de dentro dos seus corações. Aqui, o rei olha para eles e fala assim, foi de propósito que vocês não serviram aos meus deuses? Então aqui, o rei ele não estava só falando da estátua. Leia o texto com atenção. Não era ali a primeira coisa que tinha acontecido. O rei estava ali, cozinhando eles, né, como a gente costuma falar. O rei estava só observando. Ó, eu dei cargo a vocês. Eu dei para vocês fama dentro do meu reino. Eu dei para vocês liberdade dentro do meu reino, mas vocês estão contra os meus deuses. Vocês não fazem o que eu quero que vocês façam. E aí a estátua foi só a gota d'água, sabe? Não, agora ficou evidente demais. Peraí, até agora eles estão me contrariando, mas estava dando para eu relevar. Mas agora todo mundo se dobrou e a hora que eu olho tem 3 candangos ali em pé. Já pensou a cena, gente? Imagina, todo mundo está dobrado, todo mundo está com a testa no chão. E aí o rei olha e tem 3 fulanos de pé. Você já aconteceu isso com você? Você chegou atrasado em algum lugar e aí está tudo quietinho, todo mundo sentado. Aí você chega, né, todo sem graça. E você vai sentar, a primeira coisa que acontece é cair a sua garrafa d'água. Já aconteceu com você? E aí, o que acontece? Caiu ali, fez aquele barulho, todo mundo olha. Foi o que aconteceu com esses 3 rapazes. Estava todo mundo ajoelhado, todo mundo prostrado. Aí, daqui a pouco, olha, tem 3 em pé. Mas isso é um absurdo. O rei mandou todo mundo se dobrar. Por que esses 3 estão hoje diferentes? Por que esses 3 judeus querem se aparecer? Porque quantas vezes você chega diferente num lugar e a pessoa fala assim, esse aí é amostrado, né, pastor? É amostradinho. E esse aí, ó, quer chamar atenção. E aí eu fico imaginando, né, como disse a pastora Karina, eu começo a ler os textos e aí eu começo a imaginar a situação. Aí você imagina aqueles 3 ali, os 3 diferentes. Qual que foi a reação do povo? Olha lá, ó. Os 3 que querem se aparecer. Os 3 que querem se mostrar. Olha lá, os queridinhos do rei estão fazendo errado. Porque para te julgar, querido, não precisa de muito, não. Para te julgar tem plateia. Para te apontar, tem um monte de gente. Para chegar ali naqueles 3 e falar assim, vocês vão morrer, faz isso não. A Bíblia não fala que tinha alguém ali que fez isso. Que alguém tentou socorrer eles, que alguém tentou avisar eles. Não, fala que teve alguém que foi lá no rei. Falou assim, rei, escuta aqui, ó. Aqueles 3 lá, seus chegados lá, aqueles 3 que você separou, os judeus lá que você gosta, que eles lá não se dobraram, não, eles estão te afrontando. Eles não te respeitam. Você já ouviu isso? Quando você faz uma arte em casa, o seu irmão vai correndo lá na sua mãe contar o que você fez? Foi o que aconteceu com esses 3 rapazes. Alguém chegou no rei e falou assim, rei, eles não se dobraram. E aí, o rei ali, furioso, diz que ele ficou até com o semblante alterado. Então, ele ficou ali nervoso, ficou bravo. E aí ele chama aqueles homens e falou assim, eu vou dar mais uma chance para vocês. Eu vou tocar
a música de novo. Eu vou fazer toda aquela coisa de novo, vou chamar aqui todos os músicos, todos os instrumentos e eu vou tocar mais uma vez, porque eu estou dando uma chance para vocês. Olha que rei bonzinho, pastor Júnior. Nabucodonosor era bonzinho, né? Vou dar mais uma chance para vocês. E aí ele vem. E aí aqueles homens falam para ele assim: não quero a tua chance. Eu não quero a tua oportunidade, porque se você tocar de novo, se você fizer o seu circo inteiro de novo, eu continuarei não me dobrando. Aleluia! Até onde vai a sua fé? Será que na sua segunda chance você se dobra? Será que se o inimigo te ofereceu hoje, você resistiu, mas se ele voltar amanhã, você vai resistir outra vez? Você entrou naquela dieta, tem bastante mulher aqui, né? Você entrou naquela dieta, aí você chegou ali, naquele ambiente, tá todo mundo comendo um docinho, tá todo mundo tomando um refrigerante, aí você senta na mesa com a sua garrafinha de água, aí a pessoa fala para você assim, ó, não tem problema não, só um copinho, amanhã você volta, hoje é final de semana, não quer? É dia do pé na jaca, né? Hoje pode, é só um dia, amanhã você começa de novo. Aí você fala assim, não quero. Aí passa um pouquinho, chega outra pessoa, aí traz aquele doce que você gosta, aquele chocolate, tá até brilhando, pote de sorvete, 5 horas da tarde, depois de ter trabalhado, sem almoço. Aí você fala assim, nesse caso não, porque ele não estava de dieta, está isenta desse pecado. Mas chegou ali, aquela coisa bonita ali na sua mão. Aí você fala assim, mas só um pedacinho, né, Ivete? Só uma mordidinha, uma vez. O que é uma dieta de tanto tempo? Pedacinho só, Marcela. Só um pouquinho. Aí eu ouvi uma história uma vez que dizia assim. Um pai tinha 3 filhos. E esse pai, temente a Deus, um homem de fé, me lembra até a história de Jó. Mas um homem temente ao Senhor, um homem ali, né, fiel às suas convicções, ele tinha 3 filhos. Aí o filho dele chega, o primeiro filho dele chega e fala assim, ai pai, olha, hoje eu não vou na igreja não, porque hoje os meus amigos vão para uma balada, o negócio lá vai estar bom, e eu não quero ser o diferente, porque a minha sala toda vai e eu quero estar lá. Meu filho, mas isso não é uma coisa que agrada a Deus, não é um ambiente bom para você. Aí ele fala, pai, qual é o problema? Só um pouquinho, é só um dia. Te prometo que depois eu não vou mais. O pai falou, tudo bem, é sua escolha. Aí daqui a pouco chegou o próximo filho, falou assim, olha pai, eu fui ali e eles estavam bebendo uma coisa legal ali, uma bebida diferente. E aí eu parei ali com eles e experimentei aquilo ali, porque aquela bebida ali era uma bebida muito boa. E todas as minhas amigas estavam lá e a gente ficava alegre e tal. E o pai falou assim, mas você sabe que isso não é bom, não faz bem. Não, pai, mas todo mundo estava ali experimentando, eu experimentei também. Aí chegou um outro e falou assim, pai, olha, eu já estava lá na escola, me ofereceram um cigarrinho assim, aí você dava uma tragadinha, e aí as coisas ficavam tudo legal, tal, dava uma sensação. Filho, mas... Não, pai, foi só um pouquinho, só, nem fiquei lá até o final, só experimentei. Passou o dia, chegou no outro dia de manhã, o pai lá estava na cozinha fazendo um bolo. Terminou aquele bolo, serviu ali a mesa. E aí aqueles meninos começaram a comer aquele bolo. Nossa, pai, que bolo gostoso que o senhor fez. Hoje o senhor se superou, que bolo bom, que delícia. O que o senhor pôs de diferente nesse bolo? Aí o pai começou a dar a receita. Eu pus chocolate, eu pus amêndoa, eu pus isso, eu pus aquilo. E aí eu pus um pouquinho do cocô do Rex. Aí aqueles meninos começaram a vomitar. Como assim, pai? Você coloca esse negócio no bolo que a gente está comendo? Mas foi só um pouquinho, só para vocês experimentarem. Não faz mal nenhum. Foi só um pouquinho. E aí eles começaram a se lembrar. Era só um pouquinho. Era só um pulinho lá no mundo. Era só um pulinho nas drogas. Era só um pezinho
naquilo que não fazia bem. Ah, pastora, mas tudo me é lícito. Deus não me proíbe de fazer as coisas. Deus não te proíbe de fazer nada. Mas continua o versículo que diz: mas nem tudo me convém. Sabe aquilo que não me convém? Aquilo que me afasta da presença dele. Aquilo que me tira o caminho do céu. Às vezes é só um atalhozinho. Às vezes é só uma voltinha lá fora. Só que aí nessa voltinha lá fora, você quebra a cara. É nessa voltinha lá fora que os salteadores te pegam na beira da estrada. É nesse pouquinho que você experimentou que você perde a oportunidade. A gente costuma cantar aqui, né? Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Será que eu vou ter outra oportunidade de dizer não? Será que eu vou ter outra chance de firmar os meus alicerces, a minha casa espiritual? Será que eu vou dizer, eu não vou me dobrar? Porque a oportunidade para fazer o que não convém, ela não vem uma vez só. A oportunidade para te tirar a tua salvação, a oportunidade para roubar a tua bênção, ela não vem uma vez só. Aqui fala que esse rei veio com toda a bondade do mundo e ele falou para esses 3 rapazes, eu vou dar uma outra chance para vocês. Já que vocês perderam a primeira, eu vou deixar vocês se dobrarem agora, para que vocês não sejam mortos. Porque o decreto dizia, se vocês não se dobrarem, vocês morrerão. Então, eu vou te dar mais uma chance, Diana, para você não morrer. Eu vou te dar mais uma chance para você permanecer no meu reino. Mas esses meninos, eles viraram para esse rei e falaram assim, nós não nos contaminaremos com as tuas oportunidades, porque o teu reino um dia vai cair, mas o reino do nosso Deus, esse não cai. O meu Deus não precisa de estátua de ouro. O meu Deus não precisa dessa sinfonia toda aqui que você está fazendo, porque o meu Deus, ele é adorado em todo o tempo. O meu Deus, e é só para o meu Deus que eu dobre os meus joelhos, sem barulho nenhum, sem manifestação nenhuma. Mesmo que ninguém mais dobre os joelhos, eu dobro os meus joelhos para Ele, porque Ele é. Se eu for ou se eu não for, Ele continua sendo. Esse rei só ia ser adorado se aquele povo se prostrasse diante da estátua. Mas o nosso Deus, ele não tem estátua. O nosso Deus, ele não precisa mostrar o rosto. Ele não precisa ter forma, porque nós o adoramos pela palavra dele. Porque nós cremos, como disse o pastor Júnior aqui, que quando ele diz haja, passa a existir. Ele é um Deus que não precisa de matéria para fazer nada. Não há ninguém no mundo, nenhum desses que se intitula como Deus, ou como sábio, ou como quem deve ser adorado. Não há nenhum deles que possa falar assim, olha, eu vou criar e existe. Não. O melhor engenheiro do mundo, o melhor artesão do mundo, ele precisa de uma matéria para formar alguma coisa. Ele precisa de algo para construir aquilo que ele imaginou. O meu Deus não precisa de matéria. Ele precisa de palavra, porque ele fala, haja, e se constrói da forma que ele pensou. A pastora Karina leu aqui, antes que você fosse formado no ventre da sua mãe. Por quê? Porque ele constituiu a sua formação. Foi ele quem projetou os teus ossos, os teus nervos, a cor dos teus olhos, a cor do seu cabelo, e você não era nem massa, você não era nem sonho dos teus pais. Ninguém te imaginou antes, Laura, mas ele já te conhecia. Até o formato dos teus dedos e das tuas unhas foi ele que fez. Não foi a dona Cássia que te quis assim. Quando você não tinha forma, amar, ele já sabia até que cor você ia gostar. Até como seria o tom da sua voz. Ele já sabia. Mas você está disposto a chegar ao ponto que esses homens chegaram? Veio a primeira oportunidade. Não, eu não vou me dobrar. Veio a segunda oportunidade. Não, eu não vou me dobrar. Mas se você não se dobrar, você vai morrer. Não tem problema. Porque o meu Deus me tira lá de dentro. E se ele não me tirar, eu vou para ele. Como diz Paulo, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Foi o que esses homens disseram, não sei quantos anos antes que Paulo tivesse essa explicação. Eu não sei qual que é a distância entre um e outro, mas antes que Paulo dissesse que a morte era lucro, esses 3 rapazes já disseram isso. Se Deus nos tirar na fornalha, vocês verão que Ele é Deus. Mas se Ele não nos tirar, nós estaremos com Ele. E aqui continua o texto dizendo
que então o rei ali se enfureceu, que ele ficou ali muito irado, que o seu rosto mudou. E aí ele falou assim, então aqueçam 7 vezes mais essa fornalha. Porque se eu queria que eles morressem, agora eu estou com ódio e eu quero que eles tenham uma morte pior ainda. Eu só tinha decretado a morte, porque quando você se levanta como servo de Deus, a luta vem. As pessoas se levantam. Mas sabe por que se levantam contra você? Para ver a grandeza do seu Deus. E aí aqui ele mandou, então, aqueçam 7 vezes mais. E aí ele disse ainda... Vamos, então, agora amarrar esses homens, porque eu não quero que eles tenham chance nenhuma de se salvar. Vai que eles agarram em alguma coisa. Vai que eles conseguem, de alguma forma, apagar o fogo. Então, amarrem eles. E aí, eu não sei se você prestou atenção no texto, mas o texto diz o quê? Que ele pegou os mais fortes do exército. Ou seja, ele queria que eles ficassem bem amarrados. Não era um laço, um nó ali, uma atadura que fosse fácil de romper. Não, eram ataduras fortes, porque ele pegou os homens mais fortes para que os amarrasse. Mas aqui ele também diz que eles foram atados, verso 21 diz, então estes homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas, seus turbantes e suas vestes. Então, não importa o que você tem, querido. Não importa a tua sabedoria. Não importa o teu dinheiro. Não importa aquilo que você acha que pode. Não importa se você é chefe, se você é dono. Eles pegaram esses 3 homens com tudo o que eles portavam naquele momento. Dizendo assim, olha, Deusa, não tem problema se você manda nas suas coisas. Não tem problema se você é suficientemente independente para se manter. Não tem problema. Você vai com tudo que você tem. Porque eu quero ver se esse Deus seu aí é capaz de te livrar. Eu quero ver se esse Deus aí te vale mais do que o que você tem. Quero ver até onde você vai. Porque aqui, tudo isso que estava acontecendo era para quê? Era para que aqueles homens se sentissem indefesos, para que aqueles homens desistissem, porque se nesse momento em que eles foram amarrados, que nesse momento em que estão falando assim, nós estamos tirando de vocês tudo que vocês têm. Tudo que vocês têm não serve para nada. E aí Deus estava chancelando. Nada do que você tem vai te salvar. Seu dinheiro não te salva. Seu marido não te salva. A sua esposa não te salva. Os seus filhos não vão te salvar. O conhecimento que você acha que você tem não vai te salvar. Nada do que você tem vai te salvar. Porque só existe um que te salva. Só existe um. E aí pensa, querido, que impressionante. Aqueles homens sem nenhuma oportunidade, sem nenhuma chance, sem nenhum recurso mais, estavam ali atados, presos. Quem abriu a tampa da fornalha morreu. Imagina o desespero. Imagina se eu e você, ontem eu estava assistindo um filme com meu esposo que falava da queda de um avião, aí ele falou assim, nossa, você imagina, a pessoa caiu tal para morrer, eu falei para ele assim, eu não ia morrer lá embaixo não, eu já ia morrer durante a caída. Aí ele, por quê? Eu falei, porque imagina o desespero, me dava um ataque cardíaco, um infarto fulminante ali, de medo. Aí ele, não, mas olha lá, o rapaz sobreviveu, porque caiu na neve, não sei o quê. Eu falei, não, eu não tinha essa chance, eu ia morrer lá em cima. Só de eu saber que eu estava caindo, né? Falei para ele, eu ia morrer antes. Aí ele falou assim, mas olha lá, tem chance de sobreviver. E aqui esses rapazes estavam desse jeito. Se ali naquele momento em que eles foram atados, eles falassem, não, me desamarra aqui que eu vou. Agora eu me dobro. Olha, rei, desculpa, mas eu me arrependi. Eles tinham essa oportunidade, mas eles permaneceram firmes. Aí o rapaz abre ali aquela tampa e morre, só com o calor. Imagina o desespero, Laura. Nossa, e agora? Agora eu estou atado, eu não posso correr. Eles vão me jogar lá dentro, o cara que abriu a porta já morreu, e agora? Só que, queridos, uma coisa que o rei não viu, foi que quando abriu a porta, já tinha alguém lá dentro. Quando a porta da fornalha foi aberta, já tinha alguém lá dentro. Porque quando eu digo que se ele fizer, ele é Deus, e se ele não fizer, ele continua sendo Deus, sabe por quê? Porque ele já está lá, ele já está dentro da fornalha. Sabe por quê que o fogo não consumiu aqueles 3 rapazes? Porque ele já estava lá. E ele já tinha ordenado ao fogo. Fogo, quietinho.
Porque aqui quem manda sou eu. Lá fora o rei pode achar que ele está mandando alguma coisa. Lá fora da fornalha o rei pode achar que ele tem autoridade para fazer o que ele quer. Lá fora. Aqui dentro sou eu que mando. Aqui dentro o fogo me obedece. E ele só queima quem eu deixar queimar. Quando Daniel foi jogado na cova dos leões, por que os leões estavam em silêncio? Por que os leões estavam quietinhos ali para receber Daniel? Porque se você for ler a história de Daniel lançado na cova, fala que quando o rei mandou que jogasse ali os opositores, os leões já foram e abocanharam antes que eles caíssem. Mas quando abriu a pedra para Daniel ser jogado lá dentro, os leões estavam quietinhos. Por quê? Porque ele estava lá dentro. Aquele que domina sobre os leões já estava lá dentro. Quando você está na prova, quando a tua fé não vacila, ele está lá te esperando. Ele te espera lá. Ah, mas a prova está muito. A luta está demais. Permaneça fiel. Permaneça firme. Porque Ele está lá com você. Ele está lá esperando por você. Ele está dizendo, filho, não temas, porque eu sou contigo. A única palavra, a única frase que se repete na Bíblia, 365 vezes. Não temas, não tenha medo, porque em todos os teus dias, Ele está com você. Na sala de cirurgia, Ele já está lá. No seu problema, na justiça, Ele está lá. Às vezes, queridos, os nossos olhos não enxergam. Às vezes, o nosso medo nos limita. Às vezes, a nossa confiança é abalada. Porque quem não ia ter medo? A Bíblia não fala que esses 3 rapazes não estavam com medo. Se você ler lá, Mateus, capítulo 14, Mateus 14, a partir do verso 25, que está falando sobre a tempestade, fala assim, ó, alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. 12 homens dentro de um barco. Que aí você vai falar para mim assim, não, mas um homem sozinho está com medo. Agora, quando está em bando, aí não tem medo mais, né? Todo homem, quando está junto com os amigos ali, ele fica valente. Não. Eram 12 homens dentro de um bar. 12 homens cansados. 12 homens exaustos, porque a tempestade era forte. Porque o vento estava açoitando o barco, de modo que eles achavam que iriam naufragar. Quantas vezes na minha e na sua vida nós achamos que nós vamos naufragar? Quantas vezes a luta está tão grande que a gente acha que nós não vamos dar conta? Quantas vezes a gente acha que é mais fácil desistir? Ah, não, agora já tem muita água dentro desse barco. Deixa para lá. Eu me rendo. Eu não tenho mais forças. Eu não vou tentar mais. Deixa. Eu desisto. Por quê? Porque nós estamos com medo. O medo faz parte. Medo não significa ausência de fé. Medo não significa que você não confia mais. Às vezes o medo é resultado do cansaço. Às vezes o medo é resultado da luta. Às vezes o medo é resultado daquilo que você está vendo, porque eles estavam vendo um homem caminhando sobre a água. O que há de natural nisso? Você está no meio do mar, uma tempestade, e aí de repente você olha na tua frente, vem vindo alguém, como se nada tivesse acontecendo. Porque o mar tinha que dar passagem para ele. O mar tinha que fazer degrau para ele passar. Porque quem estava passando ali tinha toda a autoridade. O medo podia zoar pelos lados, mas no caminho dele, o vento ficava quietinho. A minha luta e a sua luta causa medo em mim e em você, mas jamais tira a autoridade dele. Mas jamais ele perde o controle. Por onde ele passa, o vento fica quieto. Por onde ele passa, o mar para de balançar, para ele poder passar. E aqui fala assim, que eles ficaram com medo. E aí Jesus responde, mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Jesus sabe dos teus medos. Jesus conhece as tuas dificuldades. O mesmo Jesus que viu aqueles 3 rapazes sendo jogados na fornalha, era o mesmo Jesus que estava ali, no meio daquela tempestade. E Ele está dizendo para mim e para você, nessa manhã, coragem, não tenha medo, porque sou
eu. Imagina ali na cabeça daqueles 3 rapazes, quando eles foram jogados dentro daquela fornalha, eles olharem, em vez de ver fogo, eles olharem uma pessoa andando lá dentro. Como assim, pastor Júnior? O cara abriu a porta e morreu. Agora a gente caiu aqui, tem um em pé, solto, passeando. Que lógica tem isso? Como é que a gente consegue entender? Aquele que abriu a porta que acabou de morrer, mas tem um andando aqui dentro. A tempestade está quase derrubando o barco, está quase virando o barco, nós vamos morrer. Mas como é que vem andando esse homem em cima da água? Eu estou morrendo dentro do barco. Não tem lógica. Não tem explicação. A minha e a sua vida também não tem lógica e não tem explicação. Eu não sei te dizer por que a tua luta está dessa forma. Eu não sei te dizer por que você está passando por isso, irmã Carlinda. Eu não sei. Eu só posso afirmar com toda a certeza da minha alma que Ele está lá. Ele está lá. E aí, para nós encerrarmos, Pedro diz assim para ele: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. E o que ele respondeu? Venha. O que ele respondeu para aqueles homens que estavam ali, naquela fornalha? Não importa o calor, não importa a dificuldade, não importam as ataduras. Venham, porque eu estou aqui, esperando por vocês. E hoje o Senhor está dizendo para mim e para você, não tenham medo, porque eu estou aqui esperando por vocês. E a tua atitude, e o teu compromisso, e a tua resiliência vão te fazer experimentar o milagre. Aqui em Daniel, esses 3 homens saíram sozinhos de dentro daquela fornalha. Porque o rei não se atreveu, Ivete, a mandar alguém tirar eles de lá. Repara no texto, ele fala assim, ó, saiam. Para jogar, tem gente que te joga. Para jogar José lá no poço, tinha 10 irmãos. Para jogar Sadraque, Mesaque e Abednego, tinha ali os mais fortes do exército. Mas para tirar de lá de dentro, só tem um. O mesmo que exaltou José, o mesmo que tirou esses 3 homens do Egito, da fornalha. É o mesmo que disse para Pedro, vem, que sou eu. E o Senhor está dizendo para mim e para você hoje, não importa a quentura da tua fornalha, não importa o tamanho das suas ondas, vem, porque eu estou aqui com você. E aí, toda aquela nação que se dobrou diante de uma estátua não experimentou aquilo que aqueles 3 rapazes experimentaram. Aqueles 11 discípulos dentro do barco não viveram o mesmo milagre que Pedro viveu, porque só Pedro saiu de dentro do barco. Você acha que o mesmo Jesus que tirou Pedro não podia ter tirado os outros? Não podia ter sido 12 discípulos caminhando sobre as águas e encontrando Jesus? Ou você acha que Jesus só podia tirar um? O poder dele era para um só. Não, ele já abençoou a pastora Karina, então fica para a próxima, quem sabe. Não. O mesmo Jesus que tirou 3 homens da fornalha, o mesmo Jesus que esperou para se encontrar com Pedro sobre as águas, é o mesmo Jesus que está aqui hoje dizendo para você, até onde vai a sua fé? Até onde você está disposto a ir? Você está disposto a sair do barco? Você está disposto a ser jogado na fornalha? Você está disposto a vencer o teu medo? Você está disposto a encarar a dificuldade? Até onde você está disposto a ir? Porque nessa manhã, Ele está dizendo para você, sou eu, venha. Amém?